Hello, eu sou o Teacher Matheus. Uma das coisas mais importantes para dominar o inglês para a sobrevivência é saber as palavras essenciais na conversação. E agora nós vamos ver algumas dessas palavras. Hoje vocês vão aprender o grupo de palavras mais utilizadas para você dar o pontapé inicial no seu inglês. Então vamos lá. Entre as palavras mais frequentes estão os pronomes. Então repita as palavras comigo. Pratique a pronúncia várias vezes. Vamos lá? I, que significa eu. I, you, que significa você ou vocês. Então repitam. You, he, que significa ele. He, she, que significa ela. Ok? She, it. It é uma palavra bem interessante. Ela é utilizada para objetos e animais. Então, como se fosse isso, isto. We, que significa nós. We. E they, que significa eles ou elas. Muito cuidado com a pronúncia dessa palavra. They. Então vamos mais uma vez repetir todos os pronomes em inglês para praticar. Vamos lá? I, you, he, she, it, we, they. Ok, então esses são os pronomes. Eles estão entre as palavras mais frequentes, entre as 10 palavras mais frequentes do inglês. Então é de extrema importância vocês saberem todos eles. Agora que nós já vimos os pronomes, vamos ver os verbos. Os verbos também estão entre as palavras mais frequentes da língua. Então vamos lá. O primeiro é o famoso verb be, que é o verbo ser e estar. Ele é conjugado como am, is e are. Have, que é o verbo ter. Do, fazer. Go, que é o verbo ir. Get. Esse verbo é muito interessante, ele tem vários significados em português. Os principais são conseguir, arranjar. Take, que é o verbo pegar e levar. Então muito cuidado, pegar e levar em inglês. As duas palavras são take. Come, vir, é o verbo vir. Come. Want, querer. Verbo work, que é trabalhar. Study, estudar. Need, precisar. Speak. Speak é o verbo falar. Então eu falo inglês. Speak English. Play. Play tem 3 significados. Ele pode ser jogar, tocar um instrumento ou brincar também. Verbo like, que é o verbo gostar, né? Esse vocês devem conhecer já. Verbo live, que é o verbo viver. Muito cuidado com a pronúncia, pessoal. Ao vivo é live. E o verbo viver é live, ok? Cuidado com a pronúncia. Live. Eat, que é o verbo comer. E drink, que é o verbo tomar ou beber. Então vamos praticar a pronúncia mais uma vez? Vamos lá. Be, am, is, are, have, do, go, get, take, come, want, work, study, need, speak, play, like, live, eat, drink. Ok, pessoal, então esses são os verbos, alguns dos verbos mais comuns. Ah, mas o que eu vou fazer com essa lista enorme de palavras? Essa lista vai fazer com que você consiga produzir as suas primeiras frases em inglês. Vamos ver que interessante. Então vamos juntar agora a primeira lista, que são os pronouns, com a segunda lista, que são os verbs. Vamos montar algumas frases? Então vamos lá. Vou falar as frases em português e juntos nós vamos montá-las em inglês. Primeira delas, eu gosto. Como ficaria eu gosto? Bem simples, vamos lá para a lista de pronomes. Eu é I e o verbo gostar é o verbo like. É bem simples, só juntar os dois. Eu gosto, I like, ok? Vamos ver mais um exemplo. Você mora. Lá nos pronomes você, vejam que é you. E o verbo morar é o verbo live. Então você mora. You live, ok? Mais um exemplo. Eles jogam. Como eu digo eles ou elas em inglês? They. They. E o verbo jogar é o verbo play. Então, eles jogam. They play. Nós falamos. Como eu digo nós? Nós, em inglês, é we.
E o verbo falar é speak. Então, nós falamos, we speak. Nós falamos inglês, we speak English. Ok? Agora um detalhe. Quando eu uso ele, ela, isso, he, she, it, você tem que fazer uma coisa bem simples. Colocar um S no final do verbo. Vamos ver um exemplo? Ele trabalha. Ele, em inglês, é he. E o verbo trabalhar é work. Então, ele trabalha ficaria he works. Bem simples. Quando for he, she, it, colocar um S, ó. He works. Agora vejamos um exemplo com she. Ela come. Ela é she e o verbo comer é o verbo eat. Ela come, she eats. Agora vejamos com o nome de uma pessoa. Vamos usar um nome bem comum aqui no Brasil. Maria. Maria e o verbo precisar. Precisar lá na nossa lista de verbos é need. Então a Maria precisa. Eu simplesmente digo Maria needs. Porque a Maria é ela. E lembram que eu disse lá anteriormente, quando for ele e ela, eu coloco um S. Maria needs. Agora nosso último exemplo. Vamos, já que utilizamos a Maria, né, vamos utilizar o João também. Então, a seguinte frase. João vem. O verbo vir é o verbo come. Então, se eu quiser dizer o João vem, eu digo João comes. Ok? Viram como é simples? Então, nós temos a lista de pronomes e a lista de verbos. A única coisa que vocês precisam lembrar é de colocar o S quando for ele e ela. Ok? Então, viram como é útil memorizar essas palavras? Ok, então dando sequência ao nosso vocabulário, vamos ver agora alguns substantivos. Substantivos são as coisas, são os nomes das coisas em geral. Primeiro, a palavra pessoa. Pessoa em inglês é person. Person. E o plural, pessoas, é people. Okay? Então, pessoa, person, pessoas, people. English. English significa inglês. Food. Food é a palavra comida. E drinks, bebida. Bebidas, no caso, no plural. School é escola. E student é aluno, estudante. Agora a palavra país. Muito cuidado com ela, porque muitas pessoas falam errado. Muitas pessoas querem falar country. Mas a pronúncia correta de país em inglês é country. Repitam comigo. Country. Agora a palavra problema. Problem. Place, que significa lugar, local. Place. Agora, nosso país. Brasil. Brasil. A única diferença na escrita é que se escreve com um Z em inglês. E a pronúncia é Brasil. E os Estados Unidos? The USA. Que é a forma mais fácil de vocês falarem. Abreviação ali. USA. Então, Brasil, e Estados Unidos, the USA. Agora vejamos as partes do dia, que também são muito importantes. Então, de manhã, eu digo in the morning. À tarde, in the afternoon. E à noite, at night. E geralmente, quando nós vamos falar das nossas atividades, nós precisamos dessas palavras. Agora, como eu digo pai em inglês? Pai é father. E mãe, mother. Cuidado com a pronúncia, pessoal. Mother. E dinheiro, como eu digo dinheiro em inglês? Money. Money. Book significa livro. E agora vamos falar algumas comidas. Aquela comida bem famosa, né? Pizza, que em inglês também é pizza. Pasta. Pasta é uma palavra bem interessante. Ela significa massas em geral, especialmente macarrão. Então, macarrão, massas, pasta. Bread, que significa pão. Salad, salada. Cake, que é bolo. Rice, arroz. Chocolate, é chocolate, né? Cuidado com a pronúncia. Chocolate. E agora algumas bebidas. Water, que é água. Coffee, café. Soda, refrigerante. E juice, suco. Então esses são alguns dos principais substantivos. Lembrando que é muito importante vocês praticarem a pronúncia deles. Então vamos mais uma vez? Agora eu vou falar somente em inglês e vocês repetem. Pessoal, nessa parte da repetição, qual é a grande técnica? Não adianta vocês repetirem mentalmente. Ah, eu estou falando aqui food e vocês só pensam em food. Não, é necessário que vocês falem. Vocês precisam falar food. Porque é assim que funciona o aprendizado da língua, ok? Vocês precisam
externalizar, eles precisam falar essas palavras. Por isso que a repetição é importante. Então vamos lá? Repeat with me. Person, people, English, food, drinks, school, student, country, problem, place, Brazil, the USA, in the morning, in the afternoon, at night, father, mother, money, book, pizza, pasta, bread, salad, cake, rice, chocolate, water, coffee, soda, juice. Ok, vocês podem estar pensando, mas que palavras estranhas, né? Todas elas juntas. Essas são as palavras mais comuns da língua inglesa. Então são elas que você vai utilizar no seu dia a dia, são as principais. Ok, então agora dando sequência à nossa lista, vamos ver os modal verbs, que são alguns verbos especiais. Nós já vamos ver por que eles são especiais. Primeiro, vamos ver quais são. Repeat. Can, que é o verbo poder, conseguir, saber. Would, que é em português o equivalente a ia, gostaria, faria, iria. Will, que é utilizado para o futuro. E should, que é o deveria. Mais uma vez, repitam comigo. Can, would, will, should. Ok, esses verbos são muito importantes. E se vocês adicionarem eles ao vocabulário, vocês vão ver que quantidade enorme de ideias que vocês vão ser capazes de comunicar. Agora, por exemplo, utilizando o will, vocês conseguirão falar sobre o futuro. Então, nós vimos antes. Eu, por exemplo, eu como pão. Como fica? I eat bread. Eu estou juntando o pronome I, o verbo eat e o substantivo bread. I eat bread. Para colocar essa frase no futuro, eu irei comer pão, eu utilizo esse verbo aí, o will. Então eu digo assim, I will eat bread. Vamos ver mais uma frase? Como eu digo, ela mora nos Estados Unidos. Vamos lá? Então, ela é she, ela mora, she lives, ela mora nos Estados Unidos, she lives in the USA. She lives in the USA. E no futuro, ela irá morar nos Estados Unidos. Novamente, eu coloco o will. Então, she will live in the USA. Ok? Até frases no futuro, então bem simples. Basta ter conhecimento do vocabulário. Então, o will é utilizado para o futuro. Vamos ver mais um exemplo? Agora vamos utilizar o should, que é o deveria. Então, por exemplo, você estuda inglês. Como ficaria essa frase? Você é you, verbo estudar é study, e inglês é English. Então você estuda inglês, you study English. E se eu quiser dizer, você deveria estudar inglês? Adiciono should. You should study English. E agora vamos ver um exemplo utilizando a palavra can, que é o verbo saber, conseguir, poder. Eu falo inglês. Eu é I. Falar é speak. Inglês é English. Então eu falo inglês, I speak English. E eu consigo, eu sei falar inglês. I can speak English. Viram como é fácil? Então agora vocês juntando os substantivos, os pronomes e os verbos e mais essas 4 palavrinhas, vocês expandiram muito o vocabulário de vocês. Vão conseguir falar sobre o futuro, sobre coisas que as pessoas deveriam fazer, sobre habilidades e muito mais. Ok, agora que nós vimos os verbos, pronomes e substantivos, vamos expandir ainda mais. Vejamos alguns adjetivos, que são as características, ou algo que você está sentindo, como você está. Happy. Happy todo mundo conhece, né? Significa feliz. E o oposto é sad, que é triste. Big, que é grande. Small, o oposto é pequeno. Hungry. A palavra hungry
significa com fome. E a palavra thirsty, thirsty é com sede. Com fome, hungry, com sede, thirsty. Busy, essa palavra também é muito comum. Cuidado com a pronúncia, não é busy, é busy, que significa ocupado. Tall, que é alto. Short, baixo. Expensive, caro. E cheap, barato. Vamos mais uma vez? Então vou passar as palavras e vocês repitam comigo. Happy, sad, big, small, hungry, thirsty, busy, tall, short, expensive, cheap. Ok, com isso você já consegue falar muita coisa. E agora nós vamos, para terminar, ver algumas palavrinhas que ajudam a dar conexão a tudo isso. Então vamos lá? Repeat. The, que significa o, a, os. And, que significa e. Of, que significa de. A e N, que significam um ou uma. In, que significa no, na, em. To, que é para, além de outros significados, ele é para. This e that são palavras bem importantes. Ó. This é este e that, aquele. For, que é para também. With, a palavra com, muito importante, bastante utilizada. With. But, que é mas. Because, que é porque. Or, significa ou. If, significa se. E about, que significa sobre. Ok? Então, juntando tudo que nós vimos antes, mais essas palavras, nós vamos ter frases bem conectadas. Mas, antes de fazermos mais algumas frases, vamos repetir essas palavras mais uma vez? Let's go! The, and, of, a, an, in, to, this, that, for, with, but, because, or, if, about. Ok, então agora para finalizar, vamos juntar tudo que nós vimos hoje em algumas frases. Então vamos juntar pronomes, verbos, substantivos. Então o primeiro exemplo, eu quero comida. Então vamos lá, pegando lá na nossa primeira lista, como eu digo eu? I. Verbo querer é o verbo want. E comida é food. Eu quero comida. I want food. Tudo bem? Eu trabalho de manhã. Então, eu trabalho de manhã. Eu é I. O verbo trabalhar é o verbo work. E de manhã é in the morning. Está lá na nossa lista. Então, eu trabalho, I work. Eu trabalho de manhã, I work in the morning. Mais um exemplo. Ele fala inglês. Então, ele em inglês é he. O verbo falar é o verbo speak. Então, ele fala. Lembra daquele detalhe que eu mencionei antes? Quando eu estiver falando sobre ele e ela, eu coloco um S. Então, ele fala, fica he speaks. Ele fala inglês, he speaks English. Agora vamos ver uma frase um pouco mais longa. Eu quero pizza porque eu estou com fome. Que frase longa, né? Mas vocês já conseguem falá-la. Só consultar todas as listas. Então, eu é I, verbo querer é o verbo want, pizza, que é pizza, né? Então, eu quero pizza, I want pizza. Na nossa última lista tinha a palavra porque, que é because. Então, I want pizza because eu estou com fome. Eu estou é I am. E com fome é hungry. Então, essa última parte, eu estou com fome, I am hungry. Colocando tudo junto, I want pizza because I am hungry. Ok? É claro que vocês precisam, para ter agilidade na fala, memorizar todas essas palavras. Então, vejamos mais alguns exemplos. Eles comem massa. Como eu digo eles em inglês? They. O verbo comer é o verbo eat.
E massa é pasta. Então eles comem massa. They eat pasta. Eu tomo suco. Então eu é I, o verbo tomar, beber é drink e suco é juice. Eu tomo suco, I drink juice. E o nosso último exemplo, eles trabalham à noite. Então, eles em inglês é they. Verbo trabalhar é o verbo work. E à noite é at night. Eles trabalham à noite, they work at night. Então viram como é simples? Se vocês tiverem um bom vocabulário e memorizarem essas palavras, vocês já conseguem falar muita coisa, além, é claro, de entender o que as pessoas estão falando. Mas o que é necessário, então, que vocês façam? Memorizem bem essas palavras e pratiquem bastante. Então, essa primeira aula foi um nivelamento, para que todos consigam acompanhar a segunda. Na segunda aula, vamos ver algo muito importante, como fazer e responder perguntas em inglês. Aí que começa a parte da comunicação, como você vai perguntar e responder. Para te ajudar a memorizar o que nós vimos nessa aula número 1, nós preparamos um PDF para que você veja todas essas palavras e também pratique com exercícios. Então nos vemos amanhã às 8 para a nossa segunda aula. Não percam!